Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Nos coloquemos na presença de Deus, do nosso Deus que está aqui. Nesse lugar Deus está. Nesse lugar Deus habita. Nesse exato lugar em que estamos, Deus está. Na presença de Deus, nós vamos fazer duas coisas para preparar o coração para esse momento de oração. A primeira coisa é entregar a Deus esse nosso momento. Senhor, que todas as minhas ações e intenções sejam puramente ordenadas ao seu serviço e ao seu louvor. E a segunda coisa que nós vamos fazer nesse momento é pedir a graça do dia de hoje. Senhor, que eu esteja fundamentado em Cristo, que o meu fundamento seja o Senhor, que o meu alicerce seja Jesus. E a gente está meditando nessa semana sobre esse alicerce. Primeiro alicerce, a fé. Ao invés de fundamentar a nossa vida na emoção, nos sentimentos, nós queremos fundamentar a nossa vida na fé. Mas o segundo passo é se comprometer com Cristo. Amar a Cristo é viver a sua palavra. Também, para estar fundamentado em Cristo, é preciso deixar o coração ser curado para que nós possamos ter uma imagem positiva de nós mesmos. Quantas vezes nós desanimamos na caminhada porque nós não temos uma imagem positiva de nós. A gente exige do outro porque a gente não se ama. A gente cobra do outro porque no fundo a gente não encontra bondade nenhuma na gente. A gente não deixa Deus nos amar. A gente não experimenta o amor de Deus, não acredita que Deus nos ama. E por conta disso, por não acreditar que Deus nos ama, a gente também não consegue amar o outro. Por isso esse é o quarto passo para estar fundamentado em Cristo. A vivência do amor. A cura para o amor. Vamos abrir a primeira carta de São Pedro, capítulo 4, versículos 7 a 11. O fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, prudentes e vigiai na oração. Antes de tudo, mantende entre vós uma ardente caridade, porque a caridade cobre uma multidão de pecados. Exercei a hospitalidade uns para com os outros, sem murmuração. Como bons dispensadores das diversas graças de Deus, cada um de vós põe à disposição dos outros o dom que recebeu. A palavra para anunciar as mensagens de Deus, o ministério para exercê-lo com a força divina, a fim de que em todas as coisas Deus seja glorificado por Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória e o poder por toda a eternidade. Amém. Para que a gente viva essa palavra, a gente precisa deixar o Senhor curar o nosso coração. E a gente já entendeu que o caminho para deixar o Senhor curar o nosso coração é a oração, por isso diz a palavra hoje, logo no versículo 7. Sede, portanto, prudentes e vigiai na oração. A oração é o primeiro passo para a gente deixar o coração ser curado. A oração é o primeiro passo para a gente deixar o coração ser restaurado. Para que as lembranças negativas, os traumas, os abandonos que a gente sofreu ao longo da vida não venham nos atrapalhar. Então a oração é o primeiro passo. Por isso que no dia de ontem, no dia de hoje, eu convido você a fazer a oração por cura interior novamente. Pedindo a Jesus que cure o seu coração de toda lembrança negativa, de toda lembrança dolorosa, deixando que o Senhor cure o teu coração. Mas o segundo passo é crer na palavra de Deus. Na palavra de Deus que nos diz que nos ama. Na palavra de Deus que nos diz que somos preciosos aos seus olhos.
crer na palavra de Deus é o primeiro passo para que a gente seja curado. E por que a gente precisa ser curado? Para amar. É preciso ser curado para amar o outro. Quem não tem um coração curado, quem não tem um coração livre, não consegue ser bom para com o outro, não consegue servir, não consegue perdoar. Sempre vai fazer as coisas murmurando, reclamando, jogando na cara das pessoas, cobrando das pessoas, exigindo, porque no fundo elas estão querendo amor, elas estão querendo reconhecimento, porque dentro delas dói a sensação de que nunca foi amado, de que nunca foi querido. Sempre que nós andamos na vida querendo mendigar o amor das pessoas, é porque a gente não se sente suficientemente amado por Deus. E todas as vezes que nós nos sentimos suficientemente amados por Deus, nós aprendemos a nos amar a nós mesmos. A base da carência afetiva é quando a gente não encontra dentro de nós motivos para ser feliz. Quantas pessoas vivem a vida inteira buscando amor nas pessoas, buscando o reconhecimento das pessoas. São pessoas que seriam capazes de dar tudo o que têm só para fingir que tem algumas pessoas a seu lado. São pessoas que não limitam nada do que fazem pelos outros. Tudo que as pessoas pedem, ela dá. Elas fazem tudo pelos outros. Porque no fundo, elas não querem correr o risco de decepcionar os outros. Mas não é porque elas sejam boazinhas. Elas buscam ser boazinhas com todo mundo, mas não é porque elas querem ser boazinhas. Mas é porque elas têm medo de que se não forem boazinhas com o outro, elas vão perder o amor do outro. E isso está na base, muitas vezes, da educação dos filhos. Quantos pais que não têm coragem de dizer não aos filhos porque têm medo? Medo de magoar, medo de ver o filho chorar. Quantas mães que dizem assim, eu dou tudo que meu filho quer porque eu não quero ver chorar. E quantas vezes nós também, nós não queremos chorar. Não queremos correr o risco de ficar sozinho. Não queremos correr o risco de estar em casa sozinho, aí a gente vai para a rede social, a gente finge que tem milhares de amigos, quando na verdade a gente não tem amigo nenhum. Quantas vezes a gente conta dos nossos segredos para qualquer um? Qualquer um que aparece na nossa vida, a gente conta os segredos. Quantas vezes a gente tem algumas pessoas que a gente considera amigas e a gente quer só pra gente. A gente aprisiona, prende as pessoas ao nosso lado, como se as pessoas não tivessem liberdade para fazer mais nada, só olhar pra gente. Quantas vezes, em nome do amor, a gente obriga as pessoas a ficar do nosso lado. A gente exige que as pessoas nos amem. Aí você se doa pela sua comunidade, você faz tudo pela sua comunidade, mas depois você fica cobrando, porque ninguém lhe valoriza, ninguém lhe reconhece, ninguém lhe agradece, ninguém lhe elogia. Ou então fica colocando a culpa na comunidade, nos outros, porque nessa comunidade é assim, é assado, ninguém faz nada. Meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus hoje para a nossa oração está dizendo que é preciso ter amor. Amor que é hospitalidade. Hospitalidade é acolher. É aquele que acolhe, que cuida, sem murmuração. Aliás, a campanha da fraternidade que nós vamos meditar no mês de fevereiro e março vai nos ensinar isso. Nós vamos meditar durante toda a campanha da fraternidade sobre a hospitalidade, que é o tema da campanha da fraternidade desse ano. Sobre a vida, o cuidado com a vida. E a palavra está dizendo, exercer a hospitalidade sem murmuração. Cuidar das pessoas sem murmuração. Colocar a serviço dos outros
os dons que recebeu de Deus, seja o dom da palavra para anunciar, seja o ministério para exercer, dando em tudo glória a Deus. Aquele que quer servir a Deus precisa deixar o coração ser curado, porque enquanto o coração não for curado, a gente vai fazer as coisas para Deus exigindo do outro, cobrando do outro, esperando do outro, querendo receber algo em troca. Somente quando o nosso coração for curado, a gente terá condições de amar sem exigir nada em troca. Meu irmão, deixe essa palavra tocar no seu coração e não tenha medo de ler o texto com muita calma, conversando com o Senhor em todo aquele momento que você se sentir tocado. Então você lê uma palavra, se você se sentir tocado, você para naquela frase, para naquela palavra e começa a conversar com o Senhor. Isso é rezar. No final de tudo, você silencia. Diante da palavra meditada, você silencia e contempla a presença de Deus. Não esqueça de registrar todas as coisas no seu caderno. Foi positivo, as dificuldades, o que Deus te falou, os seus compromissos. Termina a oração de hoje rezando o Salmo 130, 131. E agora que o vídeo termina, uma boa oração para você. É agora que você deve começar a rezar. Não fique apenas assistindo o vídeo. Desligue agora o celular e comece a rezar. Até amanhã, se Deus quiser.